Ao iniciar essa ministração de hoje, nós nesses anos todos de ministério, 24, 25 anos como pastor, uma das coisas que eu percebi é que as pessoas vivem pedindo para Deus segundas chances, segundas oportunidades. As pessoas vivem pedindo para Deus uma nova chance, uma nova oportunidade, um recomeço, talvez. E Deus atende. E quando Deus atende esse pedido de uma nova chance, um recomeço, uma nova oportunidade, as pessoas afirmam que tudo vai ser diferente. As pessoas dizem que dali para frente tudo vai ser diferente, que não vai ser da mesma maneira que era, mas os dias passam. E à medida que os dias passam, as pessoas vão começando a trilhar as mesmas manias, os mesmos vícios, as mesmas mentiras, o mesmo temperamento, os mesmos lugares, enfim. As pessoas começam a andar pelo mesmo caminho de antes. Nós somos assim, irmão. Nós sempre pedimos segunda chance, segundas oportunidades, recomeço. Recebemos. E de repente o tempo passa e a gente vai se vendo caindo nas mesmas coisas, mesmas situações, mesmos caminhos. Hoje nós vamos ser alimentados pelo Espírito Santo. No texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52, e a Bíblia diz assim: Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. O tema da nossa ministração de hoje, o título da nossa ministração de hoje é: Siga o seu caminho. Mas qual é o seu caminho? Siga o seu caminho, mas qual é o seu caminho? Nessa história nós ouvimos sobre Bartimeu, e ele é descrito como um mendigo cego. E na cultura daquela época ele não tinha status social, ele não tinha projeção nenhuma, ele não tinha condições econômicas. Ele é descrito como alguém que está à beira do caminho, como alguém que está à beira de uma estrada, mendigando, pedindo. É um retrato preciso da posição que ele ocupava nessa vida. Ele era um ninguém jogado à beira da estrada. Ele era um ninguém que dependia de pessoas, que precisava de pessoas, era um ninguém jogado à beira da estrada. E esse homem sentado à beira da estrada, na sua própria escuridão, da sua cegueira, cercado por uma multidão barulhenta, talvez aquele homem que estava ali era um ninguém. Mas esse ninguém que ainda era alguém com alguma esperança, que ainda era alguém com um pouco de sonhos, assim como você e eu, irmão. Ao mesmo tempo em que nós estamos muitas vezes frustrados, com raiva, magoados, decepcionados, irritados, ao mesmo tempo, lá dentro da gente parece que existe alguma coisa que diz para mim, para você, que não dá para a gente jogar a toalha, nós nos recusamos a perder a esperança. Ao mesmo tempo em que estamos muito, mas muito fracos, nos sentindo muito abatidos, desanimados, desesperançados, parece que lá no fundo ainda existe uma pontinha, um pouquinho de esperança que se recusa a permitir que eu deixe de sonhar, que se recusa a permitir que você também deixe de sonhar. Assim como Bartimeu, quantas pessoas hoje carregam um estigma nas suas vidas, uma marca nas suas vidas. Uma marca, talvez seja um divórcio, talvez seja um erro que foi cometido. São as pessoas que nós, por eventualidades da vida, não conseguimos pagar, ficamos devendo, morremos de vergonha quando andamos na rua, encontramos com essas pessoas, ou até quando nós paramos para pensar: eu preciso pagar, eu preciso quitar aquela dívida, mas eu não tenho como, e aquilo vai ficando marcado. É o filho com quem você nunca se deu bem, aquele filho que você criou, amou, e ele cresceu, e de repente vocês não se dão bem, vocês não se relacionam bem, se conversam, mas não é aquela coisa de pai e filho, ou de mãe e filha.
É ter cometido talvez o erro que você sempre achou que nunca cometeria por estar numa igreja. Porque às vezes a gente é assim, né, irmão? A gente acha que por estar numa igreja existem certos erros que a gente nunca vai cometer. Outros cometem, a gente não. E aí a gente vai descobrir que um outro dia na vida, a gente acabou cometendo um erro que a gente disse que não queria cometer porque estamos numa igreja. E tantas outras coisas. Cada pessoa carrega uma marca, um estigma. Cada pessoa carrega uma situação. E os acontecimentos da vida têm a capacidade de fazer com que nós acreditemos que nós nunca vamos ser bons o suficientes, nunca vamos ser amados o suficiente, nunca vamos ser felizes o suficiente, nunca vamos ser bem-sucedidos o suficiente, como Bartimeu. Nós temos sonhos desfeitos, nós temos esperanças perdidas, mas lá no fundo a gente ainda quer mais da vida. A gente olha para a vida e fala, não pode ser só isso, não é possível que a vida é só isso, e a gente quer um pouco mais da vida, mesmo não tendo certeza de como a vitória virá, de como a bênção virá, se virá, quando virá, a gente não tem certeza, mas a nossa alma no fundo, ela precisa, ela quer ser aceita, querida, amada, ansiamos por pessoas que se preocupem verdadeiramente em nos amar. Todos nós somos assim, irmão. Todos nós queremos pessoas que nos amem, pessoas que nos preocupem com a gente, que de alguma maneira demonstrem cuidado com a gente. Nós somos assim. O texto que nós lemos diz que quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Ele começou a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos começaram a repreender, dizendo para ele ficar quieto. Bartimeu, você está incomodando. Bartimeu, abaixa um pouquinho. Bartimeu, para um pouquinho, fique em silêncio. Mas quanto mais eles pediam, mais ele gritava. Quanto mais eles pediam, mais ele aumentava a sua voz e ele continuava gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não conhecia Jesus pessoalmente. Bartimeu, com certeza, ele ouviu falar acerca de outras pessoas que talvez também eram cegas e receberam a sua visão novamente, surdos que receberam a audição novamente, ouviu falar a respeito de paralíticos que voltaram a andar, ouviu falar de mortos que foram ressuscitados, ouviu falar de vidas que foram transformadas. E quando ele ouviu falar que era Jesus quem estava passando, ele começa a gritar. Nós não sabemos se Bartimeu era cego de nascença, não sabemos se foi uma doença progressiva, não sabemos se foi resultado de um acidente, não sabemos o que causou, o que provocou essa doença em Bartimeu, essa cegueira em Bartimeu. Mas o que nós percebemos nesse texto é que em algum momento muito particular da história, o desespero ele acaba tendo um encontro com a esperança. E esse encontro entre o desespero e a esperança começou a fazer com que Bartimeu chorasse, gritasse. Porque o desespero se encontra com a esperança. E quando o desespero se encontra com a esperança, a gente chora, a gente grita. O texto nos diz que muitos repreenderam Bartimeu para que ele ficasse quieto, para que ficasse em silêncio, para que ele não clamasse por Jesus. Muitos chegaram para ele e falaram, Bartimeu, fica quieto, Bartimeu, você está dando muito trabalho. E nos dias que nós estamos vivendo em um mundo que tenta silenciar o grito, o nosso grito a Deus. Vivemos num mundo que tenta calar a nossa voz quando nós clamamos a Deus, oramos a Deus. O mundo em que nós vivemos quer nos tirar o direito de cultuar o Deus da Bíblia, quer nos tirar o direito de viver os princípios desse Deus da Bíblia que nós acreditamos. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo que, na verdade, eu não posso comentar muito aqui, porque a pregação vai para as redes sociais e eu não quero polêmica nas redes sociais. Mas se você quiser saber um pouco mais do que está acontecendo, de como Deus está revelando coisas que estavam ocultas há muitos anos, se você quiser saber o ponto que está essa batalha espiritual, lá no Twitter eu compartilho muitas coisas, muitos vídeos estão surgindo, rituais que você nem sequer suspeitava que existissem, pessoas famosas, mas muito envolvidas com algumas questões, mas aqui eu não posso comentar. Eu comento nos seminários que a gente ministra, eu comento às vezes nas reuniões que a gente ministra, mas para as redes sociais não queremos levar polêmicas. Se você quiser, pode me seguir. E lá a gente vai compartilhando uma série de coisas que eu vou confessar, às vezes me deixam estarrecidos. Coisas que a gente olha e a gente não consegue acreditar nesse nível. Eu falo, olha, Deus resolveu trazer tudo. Deus resolveu mostrar como a batalha está acontecendo, aonde está essa batalha espiritual que nós estamos vivendo nos dias de hoje, em que ponto está isso, esse curso. Então, para que você entenda tudo isso, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas desacreditaram de Deus.
hoje estão sendo obrigadas a desacreditar de Deus, e eu lido com pessoas que desacreditaram de Deus. Pessoas que questionam se Deus é realmente bom, pessoas que questionam se Deus realmente existe, se não é uma invenção do coletivo. Eu convivo e lido com pessoas que hoje lidam com essa ideia de Deus, e para muitas pessoas hoje, inclusive as poderosas, é necessário calar Deus, é necessário calar a nossa voz, calar Deus, calar os adoradores de Deus, calar os servos de Deus, calar aqueles que creem em Deus. Estão tirando Deus das escolas, estão tirando Deus dos tribunais, estão tirando Deus do governo. Pessoas que querem calar a voz dos adoradores, dos servos de Deus, como aqueles que queriam que Bartimeu ficasse quieto. Queriam que Bartimeu se calasse, ficasse quieto, mas Bartimeu tem uma esperança. Bartimeu, ele quer ajuda, ele quer mudança de vida, e ele sabe que a oportunidade dele é aquela. E por mais que alguém tente fazer com que ele se cale, é uma questão de sobrevivência, desespero, e ele grita, e ele pede ajuda. Sabe uma das coisas que mais me dói, irmão? Essa semana eu conversei sobre algumas questões. Aqueles que já me conhecem nesse tempo todo como pastor no ministério, acompanham a trajetória dessa igreja. O que mais me dói é saber que dentro das igrejas existem Bartimeus clamando por misericórdia. Dentro das igrejas existem Bartimeus clamando por misericórdia, mas também dentro das igrejas existem aqueles que querem calar a voz dos Bartimeus. Existem dentro da igreja aqueles que não querem que os Bartimeus clamem. Quantas pessoas hoje dentro da igreja, ou às vezes fora da igreja, mas conhecedores da palavra, estão tomadas por vergonha, marcadas por um estigma, por algo que não deveriam ter feito, mas fizeram, por algo que sabiam que era errado, era pecado, a Bíblia condena, mas fizeram, e estão hoje marcados, estão com estigma, por algo que não deveriam ter feito, fizeram. É fácil demais matar, irmão, difícil é restaurar. É fácil apagar, difícil é reacender. E hoje nós precisamos entender que Deus quer que a igreja restaure, não que a igreja apague o pavio que ainda fumega. Deus quer que a igreja estenda as mãos às pessoas que estão marcadas, pessoas que estão com estigmas, pessoas que estão julgadas, pessoas que por serem conhecedoras da palavra são julgadas com um peso muito maior, porque as pessoas dizem: você não poderia ter feito isso, você não tinha o direito de fazer isso. Quantos Bartimeus clamando por Davi, pelo filho de Davi, clamando por ajuda, e às vezes a gente não entende. Alguém disse que a igreja talvez seja o único exército que abandona soldados feridos. Quantos soldados feridos nós deixamos porque achamos que o pecado que eles cometeram é grave demais, não poderiam ter cometido, não poderiam ter feito, e eles ficam condenados, julgados porque erraram, porque cometeram um erro. A pessoa que hoje, Deus está dizendo que a pessoa que hoje você ajuda a levantar, talvez amanhã seja a pessoa que Deus vai usar para levantar você. A pessoa que hoje está tão cheio de estigmas, tão cheio de pessoas que olham e julgam, talvez seja a pessoa que Deus vai operar para amanhã ser exatamente ela que vai levantar você, que vai dar a mão para você, que vai entender e vai dizer para você: eu passei por esse lugar, eu senti o que você está sentindo, eu fui julgado, apontaram um dedo para mim. Às vezes a gente não entende isso, irmão. Quantas pessoas têm medo de clamar a Deus porque um dia erraram, sentem vergonha, sentem que não são dignos de entrar novamente numa igreja, e esse sentimento está silenciando filhos de Deus, servos de Deus, que erraram, que pecaram, mas não deixaram de ser filhos de Deus, não deixaram de ser servos de Deus. Quantas pessoas que não conseguem entrar pela porta de uma igreja porque se sentem indignos, têm vergonha dos santos que estão dentro da igreja, têm vergonha de entrar novamente e todo mundo olhar meio atravessado para essas pessoas. Outras pessoas
não clamam porque não entendem por que Deus permitiu certas coisas. Eles não clamam porque não entendem isso, como por exemplo, como Deus permitiu aquela traição, como Deus permitiu aquela demissão na hora que eu mais precisava de dinheiro, como Deus permitiu aquela separação no momento que eu mais precisava de alguém do meu lado. Às vezes a gente precisa entender algumas coisas, irmão. E quando a gente fala dessas pessoas, e você que tem vindo a essa igreja, vai começar a conhecer um pouco do que é o coração dessa igreja, porque esse é o coração do pastor que dirige essa igreja. Para você ter exemplo, eu citei hoje de manhã, então eu posso citar porque já foi compartilhado. Quando a gente fala das pessoas marcadas, pessoas com estigmas, pessoas que têm vergonha, eles querem Deus novamente, mas é raro, e sentem muita vergonha. Há anos atrás, muito tempo atrás, o Dudu e a Kenny estavam namorando. E aí, avançaram o sinal, a Kenny engravidou. Chegaram lá em casa, e o Dudu dando uma volta danada para poder dizer: ô pastor, sabe? E aí já estava no Ministério de Louvor, no Ministério de Música da igreja. E eu falei: Dudu, e aí? O que aconteceu? Pastor, o negócio é o seguinte, a Kenny está grávida. A gente veio aqui para comunicar, não sei o que o senhor vai fazer. E o padrão de qualquer igreja: vamos suspender, vamos disciplinar, vamos colocar no banco, vamos... E eu lembro que eu olhei bem para eles e falei: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês dois. A vida já vai cobrar um preço muito alto de vocês. Essa gravidez agora, fora da hora, essa gravidez não planejada, a vida vai cobrar um preço de vocês. E cobrou. Eles pagaram um preço muito alto. Precisaram de ajuda, foi um momento difícil. O nascimento do Eric eu acompanhei, foi muito complicado. A questão de arrumar casa para ir morar, comprar móveis, foi um período difícil. E às vezes eu fico pensando, sabe o que, irmão? Como a gente ainda tem capacidade de apertar ainda mais, de fazer ficar mais pesado o fardo que a vida coloca sobre as pessoas que erram. Porque a vida cobra um preço, irmão. A vida cobra um preço, todo ato tem consequências. E às vezes a Bíblia diz que tem aqueles que não entram, ainda ficam na porta impedindo quem quer entrar. E eu lembro que eu falei sobre isso: não vou suspender vocês não, vocês vão ficar lá na frente. A Kênia vai ficar barriguda, a barriga vai crescer, ela vai ficar lá no ministério, vai ficar tocando, um monte de gente olhando para eles, falando: nossa, mas não casaram ainda. E assim foi. Não tirei, não suspendi, porque a minha parte, irmão, é não apagar o pavio que fumega, é ajudar a atravessar as consequências que a vida vai cobrar, porque ela vai cobrar, irmão. Eu entendo que igreja é isso. A igreja é isso. Nós estamos aqui para ajudar a levantar, para restaurar, para dizer: não, vamos lá, não, por causa desse problema não fica pelo meio do caminho, não. Graças a Deus, quantos anos se passaram. Estão aí, o Eric já está moção, daqui a pouco já está pensando em casar também. Mas sabe o que me dói, irmão? É saber quantas pessoas hoje, quantos Bartimeus estão clamando por ajuda do filho de Davi, porque erraram, porque um dia erraram. Aqui tem gente que sabe disso, sofreu na pele. E às vezes chega para conversar comigo e fala: pastor, por que eu fiz, por que aconteceu? Eu falo: olha, me interessa daqui para frente, vamos acompanhar. Nós vivemos num mundo que quer calar as vozes das pessoas, que quer apagar o pavio que fumega. Vivemos num mundo que prefere matar do que restaurar. Vivemos num mundo que prefere muito mais julgar do que permitir que o Espírito Santo continue fazendo a obra. Vivemos num mundo em que a distração acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Um mundo em que não quer que você tenha tempo para ficar quieto, para ter uma relação entre você e Deus. Um mundo que quer te manter ocupado, manter você ocupado, redes sociais, informação a todo momento, atividade acontecendo, e você não tem tempo para parar, ficar um pouco quieto. Você realmente precisa entender que o mundo não quer que você desacelere o suficiente para chorar na presença de Deus, para clamar a Deus. Porque a vida tudo é muito corrida, irmão. E aí são oraçõezinhas quando acontece de 2 minutos, 3 minutos, e assim tem que ser a nossa vida. O mundo não quer que você clame a Deus. O mundo, ele quer que você tente resolver seus próprios problemas. O mundo quer que você carregue a sua própria cruz. O mundo quer que você entenda
que é você responsável por tudo que você fez, e que todos os dias da sua vida é problema seu, e que ninguém precisa te ajudar, a igreja não precisa te ajudar, é problema teu. Você plantou, você colhe. O mundo quer assim. O mundo quer que você todos os dias fale, fui eu que errei. E às vezes eu lido com pessoas que eu tenho que falar da misericórdia de Deus, e elas falam assim, pastor, fui eu que errei. Bartimeu tinha todos os motivos para calar a boca. Ele não era nada no mundo, ele não era ninguém, ele estava sentado, jogado à beira ali da estrada. A multidão só queria que ele ficasse quieto, e o mundo também. Você precisa entender que o mundo quer que você tenha todas as razões para não clamar a Deus. Afinal, foi você que fez errado, foi você que fez escolhas erradas, foi você que pisou na bola. E o mundo fala assim, mas agora você vai pedir ajuda para Deus? Você fez, aprontou e aconteceu, e agora vai pedir? Não, carrega teu fardo. Carrega teu fardo, sofra, colha as consequências, faça. Mas essa história não diz que é assim, irmão. A história diz que Bartimeu clamava cada vez mais alto, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cada vez mais alto, e aquilo ficava desagradável, incomodava as pessoas que estavam ali por perto, porque ele falava e ele não ligava, era embaraçoso, era humilhante, mas era real, irmão. E era um grito tão real que mudou a vida de Bartimeu. Era um grito tão real que mudou a vida de um homem marcado, com estigmas. Nós temos que parar de permitir que o mundo nos silencie. Nós temos que parar de permitir que as pessoas e as circunstâncias, ou talvez as nossas próprias questões, nos silenciem, irmão. Precisamos aprender a clamar a Deus, precisamos continuar clamando, porque é isso que muda a nossa vida. É isso que muda a nossa vida. O que muda a nossa vida não é ficar o tempo todo nos revolvendo no lamaçal do nosso próprio chiqueiro, não, irmão. A gente sabe os erros que cometeu, a gente sabe onde a gente pisou na bola, a gente sabe onde não foi legal, a gente sabe. A história, ela vai continuando, e ela vai dizendo que Jesus parou. Ele para e manda chamar o cego Bartimeu, e eles chamaram Bartimeu. Jesus, ele sentiu compaixão, e ele teve que parar. Ele parou para curar Bartimeu. Bartimeu tinha um coração tão desesperado, mas tão desesperado, tão quebrado, mas ao mesmo tempo um homem tão desesperado, tão quebrado, ainda tinha alguma esperança, e fez com que ele encontrasse ainda um pouco de voz para clamar, para gritar, em busca de misericórdia. Misericórdia, irmão, para nós é bonito de ler a Bíblia, mas é muito desconfortável de lidar com isso. A misericórdia é um conceito um pouco estranho, não é algo que a gente abraça de pronto, não é algo que a gente entenda completamente, não, porque pedir por misericórdia basicamente significa que eu estou admitindo, revelando que eu sou fraco e o outro é forte, e nós não gostamos, não fomos criados para demonstrar fraqueza, nós não gostamos de pedir ajuda, nós não gostamos de demonstrar que temos uma fraqueza, que precisamos de ajuda, não gostamos. O mundo nos ensina desde muito cedo, desde muito pequenos, que os fracos sempre serão perdedores. E a gente não quer ser perdedor, então a gente não quer ser fraco, a gente não quer demonstrar fraqueza, a gente não quer pedir ajuda. Aqui tem mamães que preferem passar tudo que tiver que passar do que ter que pedir ajuda para um filho. Sabe? Porque a gente desde pequeno foi ensinado que fraqueza não é legal. Nós fazemos de tudo para não demonstrar fraqueza, para não demonstrar carência, para não demonstrar que nós estamos vulneráveis, que não sabemos o que fazer, que não temos os recursos, que não temos a resposta, que não sabemos a solução, que não temos o controle, que não temos a saída, sabe? E a gente ainda carrega na nossa cabeça uma frase que alguém um dia disse: Deus ajuda a quem se ajuda. Mentira, irmão. Isso é mentira. Porque a Bíblia, quando a gente olha a Bíblia está repleta desse tema chamado misericórdia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de misericórdia, de um Deus misericordioso. O mundo vai dizendo assim: olha, Deus só ajuda quem se ajuda. Se você não fizer a tua parte, Deus não te ajuda. Se você não fizer a tua parte isso, se você não fizer a tua parte aquilo. E aí as pessoas vão sendo massacradas, sabe por quê? Porque não estão conseguindo fazer a sua parte. Não estão conseguindo deixar de entrar num bar, não estão conseguindo deixar de ir numa bocada, não estão conseguindo deixar de ir ali, não estão conseguindo deixar de fazer aquilo.
E a Bíblia vai falando da misericórdia de Deus de capa a capa, dizendo que o nosso Deus é rico em misericórdias, dizendo que as misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs. E essa perspectiva distorcida nos faz negar, nos faz ficar em silêncio, irmão, porque nós achamos que somos nós mesmos que temos que limpar sozinhos a bagunça que nós fizemos, os pecados que cometemos, as escolhas erradas que nós fizemos. E Bartimeu sabia que isso não era verdade. Bartimeu sabia que não era verdade, ele sabia que ele precisava ser humilde para admitir que não tinha forças, para admitir que não tinha recursos, para admitir que não sabia como resolver aquela situação. E a única coisa que ele fez é o que ele poderia fazer: clamar a Deus, gritar a Deus por misericórdia. Há muitos anos atrás, quando eu paro para olhar a minha vida, e às vezes algumas pessoas falam, porque o pastor era assim, porque o pastor isso. Mas até antes de ser pastor, irmão, eu sei quem era o Hudson que um dia foi encontrado por Deus. Porque não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. Eu sei quem eu era quando Ele me encontrou. Eu sei quem era o Hudson que mesmo sem entender um dia entrou na igreja. Eu só fui numa igreja porque eu escutei uma música, achei legal, falei, esses crentes aí cantam um negócio legal. Aí entrei para a igreja, e aí estou lá na igreja, quando o pastor faz um apelo, eu não sei porquê, resolvi levantar a mão. Eu nem entendia por que tinha que levantar a mão, eu não tinha a mínima noção desse negócio, por que levantava a mão. Mas eu acabei levantando a mão, achando que era só um ato religioso, que não tinha problema nenhum, e aceitei Jesus naquele dia. E aí eu começo a olhar ao longo de todos esses anos como Jesus foi transformando meu coração, irmão. Como Jesus, eu não vou falar que Ele foi me mudando, não. Ele foi me ensinando a ter mais domínio, Ele foi me ensinando a ter mais domínio próprio, mais temperança. Como Ele foi trabalhando o meu coração ao longo desses anos. Hoje eu sei perfeitamente de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele operou na minha vida, de onde Ele me tirou. Hoje eu sei. Eu sei que por tudo que eu já havia feito na minha vida, eu não merecia a misericórdia de Deus de forma alguma. E se há alguém que não merecia estar num púlpito, ser chamado de pastor, se esse alguém sou eu. Não merecia de forma alguma, irmão. Sabe por quê? Porque eu era uma bagunça. Eu era uma bagunça, irmão. Eu era um cara que tinha um jeito sério, inteligente, boa pinta, bonitão. Esse era eu, irmão. Hoje estou mais bonito ainda, mais inteligente, mais sábio. Mas eu era assim. E o negócio era curtir a vida. Inteligente, carreira no serviço público, bem tranquilo, depois diretor de faculdade. Vamos curtir a vida, vamos torrar dinheiro, vamos gastar dinheiro e vamos lá. Sabe, irmão? Eu sei que eu era alguém totalmente carnal, mundano, apaixonado pelo mundo, pelas coisas do mundo. Eu queria mais era curtir, mas algo em mim mudou, irmão. E hoje eu posso dizer que a minha vida hoje é real. A minha vida hoje é real. O meu caminho hoje é de vida e não mais de morte. O meu caminho é de vida e não mais de morte. Algumas pessoas teimam e insistem em repetir que a fé é uma muleta para os fracos. Quem já estudou aí sabe. Aí vem, alguém fazer filosofia barata, usando algumas frasezinhas de pensadores. Porque a fé é muleta para os fracos. A fé é muleta para os fracos. Já ouvi muito isso, tive que lidar com isso, irmão. E o que eu posso dizer hoje é que eu tenho a certeza absoluta que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na minha fraqueza. Eu posso dizer que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, como disse o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que não me desampara aquele que me chamou. Hoje eu não ando mais mancando pela vida, muito pelo contrário, eu tenho a certeza absoluta que muito maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu também aprendi. Eu aprendi nesses anos que a misericórdia de Deus só é encontrada por aqueles que sabem que precisam dela. Por aqueles que sabem que precisam da graça e da misericórdia de Deus. Por aqueles que sabem que estão batendo a cabeça o tempo todo na vida, irmão. O tempo todo. Errando o tempo todo, errando o caminho o tempo todo, errando as atitudes o tempo todo, errando as palavras o tempo todo, errando as escolhas o tempo todo. Só encontra a misericórdia de Deus aqueles que entenderam isso. Eu estou errando nessa vida o tempo todo e eu preciso aprender a confiar muito mais em Deus do que confiar em mim.
A misericórdia de Deus é encontrada por aqueles que descobriram que, por mais que sejam inteligentes, controlados, centrados ou boas pessoas, um dia chega na vida de todos a um ponto em que nada vai poder nos ajudar, a não ser uma força maior que nós chamamos de Deus. É aquele dia em que o médico te dá a notícia que você nunca queria receber. É aquele dia que a pessoa que você mais amava no mundo disse para você: eu não te amo mais, e te abandonou. É aquele dia em que você criou um filho com tanto carinho, e você olha para esse filho hoje, ele se tornou um bandido, alguém te dá um desgosto tão grande na vida e você não pode fazer nada. Todos nós, por melhor que sejamos, por bonzinhos, por centrados, por certinhos, um dia todos nós chegaremos a um ponto da vida em que é necessário alguém maior, uma força maior, e que nós chamamos de Deus. E quando nós admitimos o quanto precisamos de Deus, quando nós nos humilhamos, quando compreendemos essa verdade do quanto somos falhos e que necessitamos de alguém que seja perfeito, irmão, eu não preciso de mim, eu sou falho. Se eu tentar me ajudar, eu vou enrolar a unha, irmão, porque eu sou falho, eu sou circunstancial, eu sou emocional. Eu preciso de alguém que seja perfeito, que seja muito melhor que eu. Eu preciso de alguém que seja perfeito. Eu preciso de alguém que seja justo, mas que também me ame a ponto de poder se dar por mim. Saber que existe esse alguém, saber que existe esse Deus e que esse Deus é este alguém, faz surgir em mim uma nova vida, uma nova esperança, me faz respirar com confiança. Como é bom saber que, apesar de tudo, Deus ainda me quer e Deus ainda me ama. Todos nós, irmão, precisamos de alguém que seja maior que nós, que seja mais perfeito que nós. Todos nós clamamos por uma justiça, mas essa justiça tem que vir temperada com o amor que se dá, com o amor que conquista. Nos versículos 50 a 52, a história diz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Aqui eu entro no que é o tema central da nossa mensagem de hoje. Naquela cultura daqueles dias, aquela capa para aquele mendigo significava tudo o que ele tinha. A capa o protegia do frio, do sol, da chuva, abrigava ele o tempo todo. Hoje, a grande questão de Deus hoje comigo, com você, sabe qual é, irmão? Pelo que você está vivendo. Você está vivendo pelo seu trabalho, você está vivendo pelo reconhecimento, você está vivendo pelo dinheiro. O que é que tira você da cama pela manhã todos os dias? É só porque precisa ganhar dinheiro? É só porque precisa construir, crescer na vida ou sustentar seus filhos? O que tira você da cama todas as manhãs? Você está vivendo para quê? O que dirige a sua vida? O que ocupa seus pensamentos? Que tipo de pensamentos preenche os espaços em branco da sua vida, os vazios da sua vida? Eu não posso viver sem um relacionamento, pessoas dizem. Pastor, eu não fui feito para ficar sozinho. Pastor, solidão é uma coisa que para mim é muito difícil. Outros talvez vão dizer: pastor, eu não vivo sem meu celular. Pastor, meu celular é minha vida, eu preciso do celular todos os dias. Pastor, eu não consigo viver sem meu filho. Pastor, eu não consigo viver sem isso, sem aquilo. Você já parou para pensar, irmão? Quando é que você se sente importante? Quando é que você sente que tem importância para alguém? Quando é que você se sente significativo? Nós devemos sim fazer bem o nosso trabalho, devemos nos preocupar com as pessoas, cuidar bem da nossa família, nos preocupar com a nossa família. Nada disso é ruim, não, eu não estou dizendo isso. Mas quando essas coisas formam o núcleo de quem nós somos, quando nós não podemos viver sem elas, nós na verdade não sabemos quem somos sem elas. E se não soubermos quem nós somos sem essas coisas que nós tanto amamos, nós estamos com um problema, irmão. Sabe por quê? Porque cada uma dessas coisas que eles vêm, preenchem, eles acabam dizendo quem eu sou, são essas coisas que dizem quem eu sou. Todas essas coisas estão sujeitas a mudanças. Um dia você acorda sem o seu marido, porque você descobre que Deus chamou.
Um dia você acorda sem a tua esposa, porque você descobre que Deus a chamou. Um dia o seu filho sai de casa, te abandona e você não sabe quando ele volta para almoçar com você. Um dia, aquele emprego que era tão abençoado, te manda embora. E se são essas coisas que fazem você ter significado, e se são essas coisas que fazem você se sentir importante, você precisa entender que você não vai conseguir lidar com essa dinâmica da vida sem saber primeiro quem você é. Quem você é? Jesus chamou Bartimeu e Bartimeu jogou a sua capa para o lado. E o que Deus está nos dizendo hoje é que quando Ele nos chama para Ele, existem algumas coisas que nós precisamos reordenar na lista das prioridades da nossa vida. Bartimeu foi capaz de tirar o seu manto porque ele reconheceu a voz de alguém que era muito maior do que as coisas que o definiam, e a capa o definia. E agora, essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Quando ouvimos a voz de Deus, precisamos saber que Ele é maior do que tudo mais para o qual nós estejamos vivendo. Ele é maior do que aquilo que você mais ama na sua vida. Ele é maior que seus filhos, que os meus filhos, maior que a minha esposa. Ele é maior que o rebanho que Deus me deu para cuidar. Ele é maior que o emprego. Eu preciso saber que quando eu ouço a voz dele, estou ouvindo a voz de alguém que é maior do que tudo na minha vida. Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a sua vida, irmão, para o seu coração. Mas hoje está dizendo que existem algumas coisas que precisam ser colocadas na ordem certa, na lista das prioridades da sua vida, e que a sua prioridade número 1 hoje é Ele, é Deus. A sua prioridade número 1 hoje é Deus. E Ele está falando com você sobre a maneira como você tem vivido, sobre as coisas que têm sido mais importantes na sua vida. Você quer algo novo? Eu quero também. Você quer uma nova vida, uma nova fé, uma nova história? Mas o problema é que a gente quer coisas novas, mas a nossa mão está sempre cheia de coisas, o nosso coração está sempre cheio de coisas, a nossa mente está sempre lotada de coisas, a nossa agenda sempre cheia, o nosso tempo sempre cheio, não tem espaço para o novo de Deus, porque nós estamos cheios das coisas de sempre, cheios das brigas de sempre, das preocupações de sempre, das dívidas de sempre, das ocupações de sempre, das dúvidas de sempre, do lazer de sempre, do esporte de sempre, das coisas velhas de sempre, irmão. Antes que você possa descobrir o novo, você precisa aprender a jogar fora o velho. Eu tive que dar esse passo de fé antes que eu pudesse descobrir o novo. Eu tive que jogar fora o velho. Eu não estou dizendo para você sair do seu emprego, abandonar sua família, os seus filhos. Não, não é nada disso não, irmão. Deus está falando com você hoje sobre o que você precisa jogar fora, sobre mudanças. Mudanças, irmão. Talvez liberar um perdão que é tão difícil para você. Liberar um perdão que você acha que outra pessoa não merece ser perdoada, que não foi você quem errou. Hoje, Deus está dizendo para você que talvez seja a hora de jogar fora essa vergonha que você ainda carrega, essa marca, esse estigma que ainda te machuca tanto por um erro que talvez você tenha cometido. Hoje Deus está dizendo para você que é a hora de você se permitir ser ajudado, amado, acolhido, permitir que alguém te estenda as mãos e você pegar, segurar nessas mãos. Hoje Deus está dizendo para você que é a hora de você vencer o medo de voltar de repente a uma igreja, de entrar pelas portas de uma igreja sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar ou não, e entender que Deus sempre vai usar pessoas que Ele quer para curar as feridas, suas feridas, sejam essas feridas o quanto profundas forem. Essa palavra vai alcançar pessoas que estão machucadas. Aqui nós temos pessoas que saíram daqui machucadas, erraram, tem medo, tem vergonha de entrar por aquelas portas. E hoje Deus dizendo: joga as coisas velhas para lá. Você viu como a história termina?
Bartimeu deixa a sua capa, vai até Jesus. Bartimeu está dizendo assim: eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Quando nós nos rendemos a Deus, nossos olhos se abrem para a nossa maior necessidade, irmão. Imagine a cena nesse versículo, imagine a cena nessa passagem. Bartimeu, um cego que viveu na escuridão, eu não sei por quanto tempo, mas agora ele vê a luz do sol pela primeira vez, agora ele vê as cores, agora ele tem o mundo todo para absorver, e Jesus olha para ele e fala assim: Bartimeu, segue o teu caminho, Bartimeu, tua fé te curou, vá, segue o teu caminho, a tua fé te curou, Bartimeu. A necessidade imediata de Bartimeu foi atendida, e Jesus fala para ele: segue o teu caminho. E aqui é o que Deus quer falar comigo, com você. Será que era hora de Bartimeu voltar para casa? Segue o teu caminho. Será que era hora de voltar para sua família? Segue o teu caminho. Será que era hora dele parar e olhar o pôr do sol? Segue o teu caminho, Bartimeu. Será que era hora de voltar para sua família? Será, irmão, que era isso? Será que era hora de olhar talvez aquela banheira ou aquele lago por onde ele tomou tanto banho tantas vezes sem saber, ter a mínima ideia do que era? Será? Bartimeu, ele para e agora ele enxerga, ele vê a sua maior necessidade, ele vê a sua verdadeira fonte de identidade bem na sua frente, e ele desobedece Jesus. Bartimeu desobedece Jesus, ele não segue o seu caminho. Em vez disso, Jesus se torna o caminho de Bartimeu. Jesus se tornou o caminho daquele homem que era cego. É como se Bartimeu dissesse: eu vou te desobedecer, porque o meu caminho a partir de hoje é você. O meu caminho é você. O que você precisa deixar para trás e o que precisa passar a ser o seu caminho a partir de hoje. A sua maneira de viver a partir de hoje. Siga o seu caminho. Mas qual é o seu caminho? Vamos colocar de pé, nós vamos orar.